quero lembrar a você que conhece e trazer à sua consideração, você que não se lembra bem ou não está familiarizado com as histórias da Bíblia. Há uma época em Israel, no Antigo Testamento, em que Deus se dedica na Bíblia a descrever o que eles fizeram no país, em especial a liderança do país, a quem Deus responsabilizava por tudo o mais. A época dos reis. Então há livros como Samuel, como Reis e Crônicas, que se dedicam a isto. E eles então estão ali na Bíblia mencionados como exemplo para nós podermos tirar lições. Foi uma época, em geral, ruim. A época dos reis foi uma época ruim. A maioria esmagadora dos reis foi muito pecaminosa. Eles viveram na carne, no pecado, longe de Deus. É mais ou menos a mesma situação de um cristão que se enriquece. Ele acaba se envolvendo com tantas outras coisas que deixa Deus de lado. É a situação de muitos cristãos. Aí eles, se embrenhando pelo pecado, despertam a ira de Deus. Deus tem que agir, Deus tem que operar. E uma das coisas que Deus fez foi levantar outros líderes, às vezes outros países, algumas vezes do próprio país, para agirem derrubando aquele mal. Eu creio que Deus até hoje continua fazendo isto, fazendo um mover nos países, despertando, levantando pessoas para orarem, intercederem pelo país, pelas eleições, coisas desse tipo. Deus continua levantando pessoas para se indignarem contra o erro. Houve uma época em que o rei Acabe era uma pessoa escolhida na sua genealogia para ser rei, porque o seu pai, Onri, tinha sido um rei muito poderoso, embora não grande coisa, um rei mau também, mas o Acabe começou a reinar, mas ele não tinha aquele pulso forte e logo fez um erro colossal, um erro que o derrubou. Se casou com uma mulher feiticeira originária do país vizinho, o Líbano, era de Sidom. E esta Jezabel servia a demônios, era feiticeira, em especial um tal de Baal, um demônio chamado Baal, que dizem alguns está atuante até hoje em nossos dias. Demônio não morre, ele muda de roupa, de cor, de aparência, ele muda de nome e continua a agir. Esse espírito de Baal em nossos dias. Pois é, o povo de Israel foi induzido a seguir a Baal. A mulher era muito forte, mandava no marido e o país inteiro se viu naquela direção. Era uma mulher que mandava no país e conduzindo o país para o pecado, para longe de Deus. Uma mulher mandando no país, conduzindo o país para o pecado, para longe de Deus. Bem, Deus levantou alguns profetas para falarem, denunciarem aquela situação. Mas Deus levantou um cidadão chamado Jeú, que era um dos capitães do exército, para uma ação. Ele se despontou no meio dos outros colegas pela sua força, violência e decisão. E Deus o escolheu, chamou o profeta, mandou que falasse com ele, o Jeú, que ele estava sendo levantado para ser rei e para derrubar a geração lá, a dinastia do Acabe. E ele aceitou a incumbência, gostou da ideia, os colegas o apoiaram, ele se auto-intitulou rei e passou a combater o rei Acabe, que
na ocasião já tinha morrido, na verdade era a descendência dele, e assim o Jeú foi levantado para isto. E ele matou com facilidade o rei, matou os familiares do rei e também resolveu destruir o templo e todo o culto a Baal, porque ele entendeu que Deus não apoiava o Baal, e como Deus mandou que ele fizesse aquilo, ele entendeu que tinha que, naquele aspecto, agradar a Deus. Infelizmente, ele não agradou a Deus em tudo, mas ele se levantou para atender o chamado de Deus. Ele foi levantado para aquilo. Algumas vezes na Bíblia, outras pessoas foram levantadas para missões especiais, como Gideão, Jefité e muitos outros. No caso, o Jeú foi levantado para desarraigar a descendência do Acabe e também para acabar com aquele culto a Baal. E ele fez isto com muita violência. Ele já gostava de violência, era um aguerrido militar, ele fez isto com muita determinação. Nesse aspecto, ele fez o que Deus mandou. Mas ele foi além, ele matou mais do que devia e foi muito violento. Em uma certa ocasião, ele chamou um servo de Deus, o Jonadab, da família de Recabe, e disse: vem cá, você é de Deus, então você vai ver o meu zelo a favor de Deus, matando essa gente toda aí que segue a Baal. Venha cá, venha ver. E fez um estratagema, programou uma grande festa a Baal, de forma que não faltasse nenhum dos adoradores de Baal, todos vestidos ali de branco e encenando aqueles cultos a Baal, fazendo passes e coisas assim como eles faziam. Lá foram os adoradores de Baal para aquele grande templo, uma grande festa, e ali o Jeú preparou soldados à porta e ele mesmo também agiu, e quando estavam todos reunidos, ele matou a todos os adoradores de Baal. Ele queria demonstrar zelo. Esta característica é importante na nossa vida, zelo. Deus quer ver zelo em você. Você sabe que uma coisa é certa, então tenha zelo por manter aquilo. Se você sabe o que é certo, tenha zelo por defender o que é certo. Não se misture com o mal, não seja uma Maria vai com as outras, uma pessoa que se deixa levar pela influência dos outros. Seja convicto naquilo que você sabe, naquilo que você tem em mente. Tenha zelo pelas coisas de Deus. Eu acho que isso está faltando nas igrejas, muito mesmo. Zelo pela verdade. Minha irmã, meu irmão, tenha zelo pelas coisas de Deus. Isto é uma lição que nós tiramos dessa história. Tenha zelo pelas coisas de Deus, meu irmão, minha irmã.